Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Quem mora em edifício sabe por que eu cheguei atrasado? Porque um cidadão colocou o carro dele no portão de saída e ninguém achava de quem era o carro. Isso acontece, né? Normal no Brasil. Eu vou falar a respeito das faces da violência. Quando a gente começa a falar, a gente fala em violência, já vem à nossa cabeça, com certeza, assassinatos, estupros, maldades. Todas as espécies de maldade do corpo físico. E a gente fica pensando que não é só isso. Esta gama de violência que hoje nós assistimos, balas perdidas, que nós assistimos aí a centenas de mortes no Ceará, tudo isso é violência física. Né? Se a gente pensar assim, ainda pesquisando lá na internet, diz que a cada minuto, 10 crianças morrem de fome ou de doenças perfeitamente curáveis no mundo. Ora, 10 crianças por minuto. Mas, em contrapartida, a cada minuto se gasta 3 milhões de dólares em armamento para tirar a vida. É uma incongruência danada. A vida pouco vale. Mas nós não vamos falar desta violência. Esta violência a gente liga a televisão, lê o rádio, ouve o rádio, lê os jornais, ela está cheio dessas notícias. Eu quero falar daquela violência que nós praticamos contra nós mesmos. A violência que nós praticamos contra o nosso próximo. Esta violência que o jornal não fala, porque a televisão não fala, não dá ibope. Vocês já ouviram a televisão falar alguma vez que o cidadão estava ajudando a velhinha para atravessar a rua e começou a chover, pegou a velhinha no colo e levou para o outro lado? Apareceu na televisão? Não. Mas então, tem umas violências que nós, membros da sociedade que somos, nós praticamos. Não só nós praticamos coadjuvados por o poder maior que é o governo. Vamos pensar assim, falta de emprego é violência? É violência. Já imaginaram a pessoa não ter como ganhar o mínimo para a manutenção dos seus familiares? Porque não tem onde trabalhar? Hoje no Brasil nós estamos atingindo em torno da casa de 13 milhões de desempregados. Não vamos falar de política não, isso aí é outra história. Então não tem emprego. Não tem emprego, automaticamente tem uma outra violência que nós praticamos. É a fome. Nós falamos no início lá que a cada minuto 10 crianças morrem de fome ou de uma doença curável. Ah, mas eu falei no mundo. No Nordeste morre muita gente de fome. No Nordeste, aqui em Rio Preto morre de fome.
por incrível que pareça, morre de fome. Procura lá na periferia, que aqui está cheio na periferia, hoje está cheio de barraquinhos, barracos, gente passando fome, procurando comida nas latas de lixo. Então a fome é uma violência? É uma violência. Analfabetismo. Analfabetismo é violência? Ah, como é violência. Não saber nada. Por que que é? Se a gente fosse regredir na história do Brasil, quem é professor agora vai saber como é que é. Desde quando nós éramos ainda colônia de Portugal, um cidadão chamado Marquês de Pombal, ele fez a tal de reformas pombalinas. Quem é professor aí? É assim? Ele fez a reforma pombalina, que era o sistema de ensino que tinha que ser colocado. Acredite ou não, não mudou quase nada. Não mudou quase nada. É o poder público direcionando aquilo que mais lhe interessa na cabeça das crianças. Então, ser analfabeto é ruim. É muito ruim. Ser direcionado é pior ainda. Falta de moradia é violência? É. Não ter onde morar, não ter onde ficar, não ter o teto sobre a cabeça. Quando a gente está namorando, tempo bom, está namorando. Então vamos casar, bem. Não tem condição de casar, não tem casa, não tem... Ah, bem, com você eu moro até debaixo da ponte. Não é assim quando a gente está namorando? Ah, com você eu moro até debaixo da ponte, até vir a primeira chuva. Depois quer uma casa, quer um teto. Então a falta de moradia é uma violência muito grande. Falta de assistência à saúde. Que violência. Quantas pessoas estão morrendo agora no Brasil por falta de assistência médica sanitária? Quantas? Vocês conhecem o hospital de base da nossa cidade. Eu já tive que ir lá umas 2 vezes de madrugada. É qualquer coisa de horripilante. Deixa-se pessoas um atrás do outro nas macas que vêm das ambulâncias. Aí vocês perguntam, eles gostam que chamam eles de ambulanceiros. Pergunta para eles, eles falam assim, tem dia que a gente chega aqui às 2 da manhã, só vai embora lá para as 8, a hora que eles desocupam a maca. Nem lugar para ficar tem. Bom, e quem é responsável por isso? Nós. Todos nós. Nós, o governo, mas nós somos mais responsáveis. Muito responsáveis. Mas será que a doutrina espírita, essa doutrina que a gente fala que é uma doutrina consoladora, e ela é de fato consoladora, será que ela se preocupou, Kardec se preocupou em algum momento, quando ele estava fazendo o trabalho de levantamento das questões que ele precisava fazer aos espíritos, será que ele se preocupou em algum momento em fazer uma pergunta a respeito das condições sociais? Porque se tem falta de emprego, se tem fome, se tem analfabetismo, se tem falta de moradia, se tem falta de assistência à saúde, é porque existe a desigualdade das condições sociais. Ou seja, tem gente que pode muito, outros que não pode nada.
Quando eu era estudante, isso há muitos e muitos anos, tinha uma professora que ela falava assim: no Brasil tem 3 classes sociais: o rico, o mediano e o pobre. Ouvi isso um monte de tempo. Será que hoje nós temos 3 classes sociais só? Ah, nós temos mais de 10, com certeza. Trilionário, bilionário, milionário. Opa, falei 3. Rico. Classe média alta, classe média média, classe média baixa. Pobre. Paupérrimo. Já falei 10. Aqueles que vivem de favores, aqueles que fazem andando na rua, catando material para reciclagem, para não morrer de fome. Então é muita classe social, aumentou muito. E aumentando essa classe social, as desigualdades sociais, elas tiveram uma elevação muito grande. Então, será que Kardec se preocupou com essa desigualdade das condições sociais? Se preocupou. Na questão 806 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos da codificação: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Muito taxativo ele, né? É lei da natureza as desigualdades das condições sociais? Resposta dos espíritos: não. Porque lei da natureza é lei de Deus. Então, se ele pergunta, é lei da natureza, quer dizer, é lei de Deus a desigualdade das condições sociais? Os espíritos respondem, não. É obra do homem e não de Deus. Pronto. Ora, se é obra do homem e não de Deus, as desigualdades das condições sociais, Kardec era de uma argúcia muito elevada, né? E ele então fala, as leis de Deus ninguém muda. Mas ninguém muda mesmo. São imutáveis as leis de Deus. Mas as leis dos homens, elas são mutáveis. Elas mudam ao bel prazer dos homens. Então, como elas mudam ao bel prazer dos homens, Kardec faz a pergunta 806A. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Opa! Kardec pergunta, algum dia nós não vamos ter mais a desigualdade das condições sociais? Resposta dos espíritos é um pouco maior. Eles falam que eternas, somente as leis de Deus o são. E eles dizem assim, que gradualmente essa condição da desigualdade das condições sociais vai diminuindo. Mas Kardec estava fazendo o livro dos Espíritos, estava codificando o livro dos Espíritos, na época em que o mundo já estava no auge da Revolução Industrial. Tinha muito emprego, tinha muita facilidade. Então os espíritos não podiam dar uma resposta para Kardec. Não, está melhorando, está melhorando. Mas se a pergunta fosse feita hoje, ele não está ruim. A desigualdade das condições sociais estão piores. Mas naquela época, eles falaram, não vê-se que dia a dia ela gradualmente se apaga, quer dizer, essas diferenças das condições sociais, e que hoje elas crescem. Então aí pode até dizer assim, mas nós estamos passando por uma reformulação, porque o mundo... Amém. Tem algumas coisas que eu particularmente não aceito. Eu acho que tudo muda desde que nós mudemos. Não vai mudar porque a gente quer que muda. O mundo tem que mudar. O mundo. Ou seja,
a população mundial tem que mudar. Mas aí os espíritos continuam. Desaparecerá. Pronto, eles vão falar quando é que vai desaparecer essas desigualdades das condições sociais. Então, os espíritos respondem: desaparecerá quando o orgulho e o egoísmo deixarem de predominar. Vai acabar? Vai demorar. Vai demorar. Porque se a gente for ver, quer queiramos, quer não, todos nós somos egoístas e orgulhosos. Se não fôssemos nem egoístas e nem orgulhosos, nós já estávamos desencarnados. Porque a gente já tinha atingido uma grande parcela, segundo Emmanuel disse, uma grande parcela das nossas imperfeições, se não fôssemos orgulhosos e egoístas. Então, nós não seríamos mais imperfeitos. Iríamos embora. Então, mas os espíritos não param. Eles dizem assim: restará tão somente a desigualdade do merecimento. Mas o que seria isso? Ora, todos nós acreditamos e somos fiéis quanto a isso, que a reencarnação é um fato inegável. Não é verdade? Então, olha, restará a desigualdade do merecimento. Nós temos muitas e muitas encarnações, muitas. Numa encarnação, a gente vem comprometido em ser um bom médico, um bom professor, um bom pai, um bom filho. A gente vem com esse comprometimento. Aí, eu quero ser um bom médico. Muito bom. E nesta encarnação lutou, ajudou, fez um monte de serviço, mas bastante serviços, ajudando as pessoas doentes, as pessoas pobres, numa outra encarnação, mas não tinha condição de ser médico nesta, porque não tinha condição de estudar. Numa outra encarnação vai ter oportunidade de nascer numa família com condições, vai estudar, vai ser um bom médico. E aí esse bom médico, ele tem por obrigação de cuidar do seu próximo, sem dele exigir mais do que ele pode lhe dar. E de repente, começa a exigir mais do que pode dar. Exige, não vou aceitar mais plano de saúde, não vou aceitar mais o SUS, agora vai ser, quem quiser, pagou, eu consulto, se não pagou, eu não consulto. Rio Preto tem um monte de médico assim, sinto muito. Então, o que ele fez? Ele foi médico, mas aí, hora de médico, falou mais alto a cobiça. O saco da cobiça não tem fundo, de repente deixou de atender as pessoas pobres, de repente deixou de atender as pessoas que tinham necessidades. Simplesmente largou, pensou só no seu bem-estar financeiro. Desencarna, tem uma hora que vai desencarnar. Desencarna. Em desencarnando, vai para o mundo espiritual. Não, né? Nós vamos para a erraticidade. Acertamos as nossas contas através dos nossos umbrais de acordo com a nossa consciência e voltamos novamente. E quando vamos voltar, às vezes
A espiritualidade deixa a gente saber o que a gente foi na encarnação anterior. Mostra para a gente. Passa o filme. E passa para esse médico, ele olha e fala, nossa, eu falhei. Eu vou ter oportunidade, vai. Vai voltar sim. Eu vou ser médico novamente. Não, filho. Você vai ser doente para ver o tanto que é difícil. Ou seja, restará tão somente a desigualdade do merecimento. Ele merecia voltar a ser médico novamente, famoso e etc., ganhar dinheiro. Não merecia. E se não merece, volta para ajustar a conta. Isso aí é a lei de Deus, inexorável, justa e infalível. Ninguém muda. Então, esta desigualdade do merecimento, todos nós passamos por ela. Todos. Será que cada um de nós, se a gente for pensar, o que eu fiz nesta encarnação? Será que eu mereço na outra encarnação voltar melhor do que fui nessa? Bom, é meu exame de consciência. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, 919A, Santo Agostinho fala que toda noite ele examinava a sua consciência para saber o que ele tinha feito de bom, o que ele tinha feito de mal. E se a gente examinar a nossa consciência, o que nós fizemos de bom hoje, desde o momento em que nós levantamos, o que nós fizemos de mal, quanto isso vai nos prejudicar, ou quanto isso vai nos beneficiar, porque nós fomos bom, meigo, pacífico, honesto, ordeiro e caridoso? Então cada um de nós vai ter o seu ganho ou a sua perda. Né? Então, a gente tem que ser bom, caridoso. Bom, nós falamos, quem é responsável por essas condições sociais? Nós. Quando nós falamos egoísmo e orgulho, a gente fala assim, mas como? Pô, eu não tenho nada. Eu não sou egoísta. Eu sou pobre. Eu não sou orgulhoso. Vamos analisar. Vamos pensar. Você vê onde é que chega o egoísmo? O egoísmo ele é muito mais forte na classe social mais elevada. Ou as pessoas que têm muito mais condições financeiras. Durante a minha vida eu fui contador de grandes empresas, principalmente empresas da área rural. E eu fui contador de um cidadão que ele tinha bem umas 4 ou 5 fazendas e engordava 4, 5 mil boi. E Mato Grosso, Goiás, um próximo da outra. E ele pegava todos os seus bois e vinham abater no Friboi de Santa Fé do Sul. Aí eu fiz um estudo, falei para ele, por que o senhor não faz um frigorífico na sua fazenda, que é mais próxima? Tem água, tem energia. E o senhor abate os seus bois e ganha dinheiro abatendo os bois dos outros. Ele me chamava de professor, ele virou e falou, professor, o senhor já sabe quantos empregados eu vou precisar ter para botar um frigorífico? Eu falei, eu sei, eu fiz um levantamento mais ou menos. É em torno de 1.800 a 2.000 empregados para o senhor abater, em média, 4, 5 mil boi por mês. Ele falou, e o senhor acha que eu vou botar 1.500 empregados com 1.500 dor de cabeça, quando nas cada fazenda minha eu só ponho 4 peão? Ou seja, o egoísmo. Por que eu vou dar emprego se vai me gerar dor de cabeça? E quantos de nós pensamos assim?
Vamos pensar na nossa faxineira. Vamos pensar naquela pessoa que nos ajuda. Se a gente está sendo bem com eles, né? Bom, esta é a violência que o governo é responsável, mas nós também somos. Uma hora nós vamos ser, todos nós vamos abrir, como dizia meu avô, vai abrir o canto dos olhos e descobrir que nós temos armas poderosíssimas para usarmos e, consequentemente, tentarmos ser melhor do que somos. E nós podemos. E nós podemos. Mas esta é a violência que eu falei, a violência contra a tal de desigualdade das condições sociais. Mas tem aquela violência que... Muito obrigado. Tem aquela tal de violência que nós praticamos contra nós mesmos. Qual é a pior violência que a gente pode praticar contra a gente? A pior. Suicídio. É a pior violência. É o suicídio. Suicídio é uma coisa séria. Tem até o mês, né, que se fala do suicídio. E muitos colegas, muitos amigos, muitos companheiros da doutrina são experts em falar sobre o suicídio. Longe de mim ser expert nesse assunto, mas suicídio, a doutrina nos fala que é uma prática que é condenada por tudo, mas por tudo, por todas as leis divinas. É um ato que a gente pratica contra nós mesmos. A gente decide tirar a vida do nosso próprio corpo. É isso que é suicídio. Mas por que a gente tira a nossa própria vida que Deus nos deu e somente Deus podia tirar? O suicídio pode ser um ato voluntário. Ato voluntário é assim: não suporto mais a pobreza. Eu era rico, fiquei pobre. Não suporto mais. Vou me dar um tiro na cabeça e fim. Opa, é um ato voluntário e consciente. Voluntário e consciente. Eu não suporto mais, eu vou tomar veneno. Toma veneno. O outro fala, eu pus fogo nas próprias vestes. Vocês lembram dessa história, né? Então, isso aí são atos que a gente pratica contra a gente mesmo, que vai trazer para o nosso perispírito consequências danosas. Consequências danosas. Transgride todas as leis naturais. Eu achei um poema, ou poesia do Cornélio Pires. Quem leu a respeito de Cornélio Pires sabe que ele era um brincalhão com as poesias, né? Até no mundo espiritual, ele está desencarnado, ele faz brincadeiras com poesias. Cornélio Pires, psicografia do Chico Xavier, está no livro Astronautas do Além. Interessante que ele faz uma poesia escrita assim, suicídio. E é uma explicação tão lógica do que acontece quando a gente toma a abominável atitude de tirar a própria vida, que é qualquer coisa extraordinário. Prestem atenção, por favor. Suicídio. Suicídio. Não pense nisso, nem mesmo por brincadeira. Um ato desse resulta na dor de uma vida inteira. Por paixão, Kim afogou-se num poço de Guararema. Renasceu em provação, atolado no efizema.
Matou-se com tiro certo a menina de Lermanda. Voltou em corpo doente, não fala, não vê, nem anda. Pôs fogo nas próprias vestes, Dona Cesária da Estiva. Está de novo na terra, num corpo que é chaga viva. Suicidou-se a formicida Maricota da Trindade. Voltou, mas morreu de câncer aos 4 meses de idade. Enforcou-se o columbano para mostrar rebeldia. De volta trouxe a doença chamada paraplegia. Queimou-se com gasolina Dona Lígia da Gele. No outro corpo sofre sarna, lembrando fogo na pele. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer, adianta é se melhorar. Ou seja, cada um dos casos que utilizou tal método ou tal condições para tirar a própria vida, vai pagar numa outra encarnação, não tem como. Não tem como. Nós vamos ajustar. Não adianta tirar a própria vida. Então, todo suicídio vai refletir de uma forma mais ou menos acentuada no órgão ou órgãos atingidos pela morte que aquele suicídio elegeu. Agora, no Livro dos Espíritos, a questão de 943 a 957, nós encontramos tudo a respeito de suicídio. Né? Convém ler para não ter vontade de suicidar. Ninguém tem isso não, né? Graças a Deus. Mas, quando a gente falou que existe o suicídio voluntário, aquele que é feito de livre e espontânea vontade, eu vou tirar a minha vida. Esse é um suicídio consciente. Esse que faz, eu vou tirar minha própria vida, é consciente, vai parar no vale dos suicidas, todos. O livro Memórias de um Suicida, ele trata muito bem disso. Descreve com maestria a vida lá no Vale dos Suicidas. Então nós temos também, esta é uma violência que nós praticamos contra nós. E quando nós fazemos esse suicídio de livre e espontânea vontade, nós somos responsáveis e vamos ajustar a conta, né? Todo mundo sabe como é que é, né? O Lima veio para viver 70 não, já estou com mais, não pode. Eu vim para viver 90. Ainda falta um pouco. 90. Aí, quando eu estou com 70, eu acho que eu tenho que tirar a vida. Quanto falta? 20. Vale dos Suicidas, 20 anos. Ah, mas não tem outra forma? Tem. Oração, mãe. Mãe ajuda muito o suicida, muito. Todas as obras dizem que é muito mesmo que ajuda. Mas tem outra espécie de suicídio, que é chamado de suicídio involuntário, que não vai parar no Vale dos Suicidas. Vamos dizer assim, uma pessoa, um jovem, uma moça, um homem, ele é viciado em cocaína. E ele toma uma overdose e desencarna. Ele fez um suicídio, ele não se suicidou? De forma indireta.
Aqui no Jockey Club, para lá do hotel, tem uma comunidade ecumênica que chama Sol. Você conhece, Dedé? Não? Eu já estive lá umas 2 vezes. É ecumênica Sol, por isso que não é espírita. Vai todo mundo, vai espírita, vai protestante, vai católico, mas cada vez eles chamam um. Lá tem 40 pessoas que são todos eles drogados. Eu estive lá, um rapaz com 22 anos veio conversar comigo, não sei porquê. Aí eu falei para ele, como é que você chegou nessa situação? Ele falou, na brincadeira. A gente acha, seu Lima, que a gente vai parar a hora que a gente quer. Aí falava assim para mim, minha mãe, filho, pare, isso vai te matar. Ah, mãe, isso é gostoso, a gente sai fora do ar, a gente fica na outra. Mas eu vou parar a hora que eu quiser. Ele falou, e não parei, seu Lima. Fugi de casa. Fui ladrão, roubei, pedi na rua. Até que um dia eu fiquei sabendo dessa comunidade e aqui estou. Hoje, senhor Lima, faz 1 ano e 21 dias e 14 horas que eu estou limpo. Até as horas eles marcam. Tal a felicidade. Então existe esse suicídio indireto. Esse suicídio indireto que a pessoa acha que, não, eu não vou morrer. Isso é só eu paro a hora que eu quero. E desencarna. Ele não vai para o Vale dos Suicidas, porque ele não fez aquilo conscientemente, de livre e espontânea vontade. Não foi um ato voluntário dele. Eu vou fazer, né? Então, tem os vícios. Os vícios. Tabagismo. Cigarro mata. E mata mesmo, hein? Alcoolismo mata também. Eu bebo muito socialmente, vai morrer para a sociedade. Alcoolismo mata. Uma outra coisa que mata, chama glutonária. Aqueles que têm a barriga um pouco grande igual a minha, começam a pensar seriamente, viu? Porque mata. Por que mata? Eu já tenho uma válvula aórtica e mata. Mas eu pesava 120, agora eu só estou pesando 104. Mas o médico falou, menos e menos. Por quê? Vai embora. Vai embora. Glutonária é quem gosta de comer muito. Glutão. Drogas alucinógenas. Isso mata. Quais são as drogas alucinógenas que matam? Todos nós conhecemos. Cocaína, heroína, maconha, morfina, crack. Crack mata. Agora tem uma outra aí, pior que o crack, né? Que ela mata mais depressa ainda. Custa mais barato e mata mais rápido. Ou seja, estas são as violências que nós praticamos contra nós. A doutrina diz que todos os vícios que são prejudiciais às nossas forças psicossomáticas, eles arruinam a nossa saúde, eles apressam a nossa morte e representam uma forma de suicídio indireto. Tudo. Mas tudo mesmo. Então vou ficar sem comer, morre também. Inanição, morre. É sempre o meio termo. Aí, a título de curiosidade, eu estava lendo, vocês sabiam que o Chico Xavier foi gordo? Sabiam? Não. Eu estava lendo uma história lá e diz que ele era bem gordinho mesmo. Moreninho, gordo. Aí Emmanuel falou para ele,
Diminui esse peso aí que não dá não, viu? Você vai primeiro antes do tempo. Ah, ele diminuiu, começou a comer pouco, emagreceu, nunca mais abusou da comida. Agora tem o último, que é a última violência que nós praticamos contra nós mesmos e que eu não gosto de falar da dita cuja. Nunca. É o aborto. Não gosto. Mas como faz parte das violências, por quê? Porque aborto não é da mulher só. Não é da moça, não é da mulher, não é do sexo feminino, não. O aborto acontece porque sempre tem alguma pessoa por trás instigando o aborto. Instigando. Namorado, marido, noivo, pai, mãe. Aborto é uma interrupção muito dolosa da gravidez, né? É uma monstruosidade, é uma anormalidade. Às vezes, nós achamos que foi melhor abortar. Não, não existe o melhor. Histórias que tocam o coração, é um livro americano. Minha filha morou lá há alguns anos, me deu de presente. A senhora ficou grávida. Quando foi fazer o ultrassom, o médico falou assim: convém fazer o aborto. Ele está com 3 meses. Esta criança vai ter problema de encefalia. Ele tem o cérebro mal formado. E ela bateu o pé e falou: não. Do jeito que ele vier, eu quero. O marido não queria, a sogra não queria, a mãe não queria. Ela foi a única que disse: eu quero que ele nasça. E não volto mais no médico. Mais 6 meses, ela não voltou um dia no médico sequer. Somente para ter a criança. E esse mesmo hora que foi ter a criança, ele falou: preciso fazer uma cesárea por causa das condições. Ela falou assim: parto normal. Sofreu muito. Teve o parto normal. A criança perfeita. Naquele período, Deus, na sua infinita misericórdia, lhe deu condições de fazer o quê? O reparo no cérebro daquele feto. Nasceu perfeita. E ela diz assim: ainda bem que eu não ouvi ninguém. Violência das nossas atitudes. Que é maior violência do que um olhar de cólera? Olhar com os olhos fechados, olhar de ódio, olhar de rancor, palavras pesadas. Tem palavra que dói mais do que bofetada. Tudo isso é violência que nós praticamos. Violência, cólera, olhar de ódio, rancor, palavras pesadas. Violência que nós praticamos no dia a dia contra os ensinamentos do Mestre Jesus. Esta violência nós praticamos todos os dias, todos os dias, todos os dias. Paz, muita paz. Foi bom estar com vocês. Que a paz do Mestre Jesus estejam com todos. Boa noite.